Estamos começando mais um programa Cobogosa, aquele programa que expande a sua consciência além de limites inimagináveis. E eu estou aqui ao lado da minha querida sócia Edilene Almeida. Tudo bem, Edi? Tudo bem, sócia, um Tudo prazer. bem. Limites inimagináveis, adorei. Exatamente. Porque a gente sempre traz aqui convidados especiais que trazem temas bastante importantes, pertinentes e são quase masterclasses. É isso aí, inspiradores. Exatamente. E antes de apresentar o nosso convidado, quero lembrar que Cobogosa é uma iniciativa da nossa agência Empreiteira Digital. Aproveita e já segue Empreiteira Digital lá no Instagram e também Cobogosa Oficial. E vamos agora apresentar o nosso convidado especial. Agora a gente vai falar com Ítalo Azevedo. Eu vou contar um pouquinho do Ítalo para vocês. O Ítalo, a gente já trabalhou junto no passado, no Portal Terra, né, Ítalo? Sim, há alguns anos, né? Há alguns anos, mas a gente não fala sobre os anos, porque nós não vamos revelar a nossa idade. Continua um segredo. Há mais de uma década. Ó, fiquem com essa informação. Depois eu solto uma enquete lá nas redes sociais, para vocês adivinharem a nossa idade. E o Ítalo, ele é CEO da Muda Cultural, uma agência com mais de 18 anos de atuação na viabilização de projetos de impacto social e cultural por meio de leis de incentivo, ESG e verba direta. A Muda já movimentou mais de 10 milhões de investimentos só em 2024. Bastante, hein? Conectando empresas, instituições e comunidades por meio da cultura. Muda tem um trabalho lindo e o Ítalo é aí um grande percursor nesse papel aí de levar a cultura na vida das pessoas e conectar as empresas também, né, Ítalo? É isso mesmo. Ítalo, muito bem-vindo. Prazer enorme pra gente receber você aqui. Queria te agradecer pelo tempo, né, pelo espaço, um assunto super relevante aqui para os nossos telespectadores, né, as pessoas que nos acompanham aqui. Conta um pouquinho para a gente, um pouquinho sobre você, um pouco sobre a história, né, da Muda Cultural, como surgiu, né, essa ideia de iniciar uma empresa com esse propósito tão especial, que é o que vocês fazem hoje. Perfeito. Bom, primeiro, agradecer a vocês duas pelo convite, pelo espaço. Muito legal estar aqui no Cobogós para poder trocar ideias inimagináveis, né? Enfim, infinitas, mas eu acho que temos um amplo espaço para debate. E, enfim, também muito carinho pela Renata, pela trajetória. Enfim, a minha trajetória, de alguma forma, também se confunde, ou pelo menos cruzou com a dela lá atrás. Eu sou jornalista, né? Formado em comunicação. Tenho uma pós-graduação que eu acabei fazendo na Inglaterra e também sou mestre em Ciência da Comunicação pela PPG-Com, né, Ciência da Comunicação ali da USP, da ECA. E, na verdade, desde que eu comecei a desenvolver meus trabalhos enquanto jornalista, já existia aquela ideia de poder, não sei se empreender, se a gente falaria dessa forma naquele momento, mas só que existia uma ideia de fazer outros trabalhos ou poder, enfim, despontar em outros lugares que não aquele ambiente corporativo, que por um lado foi muito importante, muito legal, mas ao mesmo tempo a ideia da Muda Cultural, ela surgiu no ano de 2006, na verdade, né, com o propósito de gerar projetos, fazer projetos de impacto, né? A gente tinha uma outra ideia de impacto, tinha uma outra ideia de projetos naquela ocasião, mas no final das contas essa trajetória de 18 anos só foi consolidando o que a gente tem, né, pensado mesmo enquanto impacto social, cultural, sustentável, né? Enfim, então são diversos eixos que eles foram se abrindo. Então, basicamente, a Muda Cultural, ela nasce no ano de 2007. A gente começou trabalhando bastante com projetos relacionados a ativações mesmo, então a gente atendia muito especificamente a Ambev para atividades que aconteciam dentro de um eixo musical, que era algo que também nos dava muito, muito prazer e era bem interessante poder conversar com determinados nichos. Também trabalhamos o lançamento do CD de um artista, né, que foi na época que a gente estava lançando a produtora, mas no paralelo passamos a entender que outros projetos que pudessem ter prerrogativas que fizessem mais sentido para a gente, como, por exemplo, democratização do acesso à cultura, ocupação propositiva do espaço público, acesso ao conhecimento e à informação,
atividades formativas, educativas e culturais, exposições, enfim. Então a gente começou a entender que existia uma ampla gama de atividades especificamente culturais que a gente poderia trabalhar. Então, por isso, a Muda Cultural começou a se embrenhar no mercado da cultura, de alguma forma ali naquele momento também, do marketing, da publicidade, né? Enfim, então, como eu falei, a gente acabava atendendo algumas demandas muito específicas de projetos, mas depois a gente começou a ampliar o horizonte, e a gente entendeu, em algum momento, né, éramos em 3 sócios no início, que gostávamos mais de fazer projetos diurno, que envolvessem a família, né, que a gente pudesse ver crianças brincando com seus pais de uma forma lúdica e legal, sabe, não uma coisa recreativa, enfim. Então passamos a pensar projetos a partir do que também aqueles anos e aqueles momentos se configuravam. Então a gente hoje vai falar muito sobre cultura digital, inclusão, inteligência artificial, podcasts, enfim, a gente tem bastante para tratar, só que naquele outro momento acho que já existia aquela coisa do evento presencial, da troca, né? Enfim, acho que uma coisa que ainda é muito importante, mas eu acho que a gente também foi entendendo e acompanhando o mercado de eventos, de ativações, de atividades, de educação. Então acho que a Muda Cultural ela está nesse lugar de tentar pensar em soluções de impacto que conectem, né, marcas, projetos e o público final também. Então a gente acaba lidando com essa tríade que tem que ser amplamente contemplada, né? Acaba sendo uma mão tripla, né? Nem mão dupla. Muito legal. Eu fiquei ouvindo você falar aqui e já fiquei pensando, né? Muda Cultural. O objetivo do nome tem a ver com esse possível plantio, né? Regar todos os dias e florescer. Conta um pouquinho pra gente, que eu tô viajando aqui com o nome do Muda Cultural, né? Claro. Como surgiu? A ideia da Muda é exatamente isso. A gente tinha até a própria logomarca, hoje depois então faço o convite, todo mundo acesse lá, mudacultural.com.br. Legal. No Instagram, @mudacultural, no LinkedIn é mais difícil, LinkedIn.com/company/Muda Cultural, né? Mas vocês conseguem ver lá. O nosso logo se desenvolveu um pouquinho, mas ele tinha uma nota musical que florescia também. Então, dentro dessa ideia de regar, de você trazer ideias novas, trazer propósitos novos, né? Então, assim, na época que a empresa foi aberta, né? Então, já há praticamente 18 anos, eu tinha ali entre 19 e 20 anos, né? Então éramos relativamente jovens, talvez um pouco irresponsáveis em algum momento, em algum lugar, mas né, assim, não exatamente com um grande modelo de negócio consolidado, coisas que depois vieram cobrar os seus preços ali na frente, mas existia assim essa questão do cultivo, da cultura e de você, eu acho que é exatamente isso, é o cultivo que ele tem sido feito e que, no final das contas, o cultivo vai mudando, né? Então a gente tem aprendido a cultivar outras mudas, outros projetos, outras iniciativas, mas eu acho que é bem por aí mesmo. Legal, muito bom. Né? Ítalo, acho que ainda existe, assim, no Brasil, uma falta de conhecimento das pessoas em relação ao que é uma lei de incentivo, né? Tem gente que questiona, tem gente que entende qual é a importância. Queria que você falasse aqui, desse esse esclarecimento para as pessoas. O que é uma lei de incentivo? Perfeito, Rê. Tô chamando você já pelo apelido, então já acho que a gente está em casa, né? A gente está em casa. É isso aí. Antes de eu contar um pouquinho sobre as leis de incentivo, queria só, acho que também contextualizar os eixos de atuação da Muda Cultural, que a Muda, ela basicamente atua em 3 eixos, né, principais e estratégicos que a gente tem atuação, que são basicamente os seguintes: a gente trabalha de uma forma já mais, desde o nosso início, efetivamente, com projetos, né, projetos proprietários. Então a gente pensa projetos, elabora esses projetos do ponto de vista financeiro, estrutural, textual, enfim, a gente pensa nos projetos e executa esses projetos. Então, desde a elaboração até a prestação de contas, né? Então essa talvez seja, não é o core da empresa, mas é a razão pela qual a gente é mais reconhecido, já que a gente faz isso há muitos anos. Mas esse eixo estratégico que ele segue vigente, então a gente trabalha cerca de 10, 12 projetos por ano. Existe também um outro eixo,
que ele é a parte de gestão de incentivos, gestão de investimento, muita gente também chama de gestão de investimento social privado. Nesse caso, a gente atua com empresas, né? A gente presta consultorias para empresas para que elas tracem um planejamento estratégico do que elas querem, aí por meio das leis de incentivo, aí eu já vou contar sobre as leis, mas o que elas têm enquanto objetivo, por usar as leis, e a gente faz uma seleção, uma curadoria de projetos, que esses projetos, eles vão, por meio dos projetos, a gente executa o planejamento estratégico das empresas. E existe uma terceira parte de atuação, que é a parte de elaboração de projetos para terceiros, né, para proponentes. Então, por exemplo, acho que é capaz que aconteça, empreiteira digital, quer pensar um projeto com viés cultural, pode procurar a Muda Cultural para a gente pensar nessa ideia, entender a viabilidade, qual que é o produto cultural, qual que é a adequação, o orçamento, os limites que estão nas leis. Então isso é o que a Muda faz, isso por meio das leis de incentivo, mas também via verba direta, né? Hoje em dia é cada vez mais, né, as verbas de marketing estão cada vez mais escassas, mas poxa, quero fazer um festival musical, a Muda Cultural faz? Faz. Quero fazer uma ativação no espaço público? Fazemos também, só para também explicar um pouco esse contexto. Basicamente, as leis de incentivo, elas são uma forma de renúncia fiscal que as empresas têm. Então, basicamente, ao invés da empresa direcionar o dinheiro para o governo, né, enfim, fazer o recolhimento dos impostos, esses impostos são deduzidos e eles são redirecionados para projetos das mais diferentes áreas, né? Então eu vou falar muito sobre a parte cultural, que é por onde a gente mais trafega, né? Mas também projetos esportivos, sociais, relacionados à área de saúde e também projetos culturais. Então, basicamente a empresa deixa de pagar o imposto para investir a custo zero, efetivamente, porque você não precisa colocar valor nenhum a mais, é exatamente o que você tem uma porcentagem do imposto que seria deduzida, e esse valor ele é investido para projetos socioculturais, educativos, ambientais. E basicamente esses projetos, eles podem, né, então do ponto de vista das empresas que querem investir, eles podem ser um grande alicerce, pode ser uma parte muito importante do planejamento estratégico das empresas mesmo, porque elas podem investir em cinema, em filmes, por exemplo, podem investir em atividades formativas nas suas áreas, né, nas áreas onde as suas empresas têm planta, podem investir em atividades que vão trabalhar a equidade racial, de gênero, inclusão do ponto de vista de diversidade, enfim, então existe uma infinidade de projetos e no final das contas as leis de incentivo, não exclusivamente, né, a gente vai trabalhar por exemplo, a Flip, né, a Feira Literária de Paraty, tem, né, tem incentivo fiscal, carnaval, né, atividades de carnaval, temos, enfim, então tem uma infinidade de tipos de projetos que você pode investir e que as leis de incentivo proporcionam isso. Então, no final das contas, é um custo zero para a empresa, é um custo zero para o governo, assim, né, no final das contas, ele, né, tá deixando de arrecadar, mas no final das contas, para fazer um investimento que talvez não seria possível fazer enquanto política pública, né, apesar de ser uma política pública. Então, no final das contas, as leis de incentivo têm cumprido um papel muito importante para conseguir expandir e fazer com que essas atividades nessas diferentes áreas sigam acontecendo de forma continuada. Antes até de a gente citar algumas leis, hoje quem que pode ser proponente de um projeto? Olha, a gente tem proponentes pessoa jurídica e pessoa física, então desde que você tenha um currículo importante do ponto de vista cultural, ou social, ou ambiental, enfim, dependendo das áreas que a gente vai falar, né, porque eu tô falando muito, falei social, esportivo, mas sustentável também. Existe agora uma lei da reciclagem, que ela é como se fosse uma par da lei Rouanet, ou da lei do esporte, né, do ponto de vista federal. Então, se você também pode, enquanto pessoa física, então assim, você vai ter proponentes pessoas físicas, pessoas jurídicas, e necessariamente essas empresas, se ela quer atuar na área de cultura, ela vai ter que ter um objeto social, né, as empresas especificamente, um objeto social, um contrato social, os quinais referentes àquela área de atuação. Na área social, a mesma coisa, na área esportiva, a mesma coisa. Então, eu, por exemplo, né, a própria Muda Cultural, não temos ali no nosso contrato social, no objeto social, nem no cartão CNPJ, quinais relacionados a esporte. Então, eu não posso propor um projeto esportivo. Então, você vai ter que sempre ter
ou pessoas físicas que estejam plenamente adequadas, né, então tenham um currículo importante, ou pessoas jurídicas que estejam alinhadas ao que aquela lei prevê, né. Do ponto de vista, assim, de compliance mesmo, né, assim, muitas empresas não aportam em projetos que sejam, né, que estejam na proponência de pessoa física, por questões de compliance mesmo. Tem empresas que né, a simples operação de você fazer o depósito numa conta de pessoa física que não seja plenamente justificável ali, ou é plenamente justificável, porque é tudo regulamentado, mas só que internamente existe uma lógica, né? Cada empresa tem a sua forma ali de governança, então pode ser um impeditivo. Então a indicação seria sempre tentar trabalhar com pessoas jurídicas, mas eu mesmo, né, minha proponência pessoa física, entreguei uma prestação de contas semana passada, né? Então, assim, isso acontece, mas também porque, enfim, porque também os mecanismos, eles têm limitações de projetos que você pode inscrever, né? Em alguns mecanismos, você só pode inscrever 2 projetos por CNPJ. Então, aí eu também acabo inscrevendo um como pessoa física também para ter um projeto a mais disponível para captação, para ser viabilizado. Olha, muito legal, né? Dá uma... Abre um pouco mais aqui a mente, a né? E aí muitos executivos, né, empreendedores, empresários escutam a gente e nos assistem, né, aqui por meio do Cobogós. Existem alguns mitos, né, e também uma ideia de que é muito complexo, ou que parte dessas leis, né, você faz o processo e nem consegue atingir o resultado esperado, ou que seja... O que você pode trazer ao longo desses 18 anos aí de aprendizado, né, trabalhando com isso diretamente? Olha, Edi, eu acho que a primeira questão é que houve, de fato, um momento importante de desinformação relacionado às leis. Até de descrédito, né? De descrédito por algumas más práticas, por uma minoria total que de fato né, acabou fazendo algumas más práticas, e isso acaba contaminando todo o restante do ecossistema, né? Então acho que assim, o que eu, enquanto também né, um agente cultural, né, enfim, que estou inserido nesse ecossistema já há tempos, eu tenho assim plena convicção de que a maior parte das empresas produtoras, agências, cumpre um papel super importante, né? Existe toda uma parte de rastreabilidade, né, e que você vai fazendo toda a parte de prestação de contas. O projeto nunca vai acontecer de um projeto ter uma prestação de contas entregue e ela jamais ser analisada. Não, vai ser analisado. E se tiver qualquer diligência, qualquer problema, você vai ser notificado. Então, assim, existe a gente, enquanto proponente, enquanto realizador desses projetos, a gente tem uma responsabilidade muito grande porque é dinheiro público. Isso é fato. Então, assim, tudo que você está indicando que tem que ser feito no projeto, toda a responsabilidade com aquele público final, com aquele festival que você vai produzir, isso é a base para quem quer ser um proponente de projeto. Então, assim, a Muda Cultural está nesse lugar de cumprir esse papel. Do outro lado, como aconteceram essas más práticas, passou a haver, de fato, uma rejeição ou um medo mesmo, em algum momento, de você ter uma represália, ou por parte do público, né? Enfim, então houve um momento um pouco mais complicado, mas eu acho que assim, as situações estão se normalizando, né? A Lei Rouanet, especificamente, que ela é a grande... né, mais conhecida, talvez. Que injeta o maior valor, né, que passa dos 2 bilhões de reais anualmente, né, pelo menos nesse último ciclo de 2024, ela ainda tem potencial para ser colocada, mas ela pode assustar, né, de alguma forma, mas só que assim, são empresas de lucro real que vão poder investir. Você vai basicamente fazer um depósito na conta do projeto, que é uma conta que é aberta pelo Banco do Brasil, que não sou nem eu que abri, né? Na verdade é o Ministério da Cultura, ele dá um comando, abre-se uma conta que é a conta captação, a conta movimentação, aí basicamente a empresa vai colocar o dinheiro na conta captação, vai haver uma outra diligência lá no sistema e o dinheiro vai ser depois jogado para a conta movimentação quando o projeto estiver liberado para execução. Então também existe toda essa parte de rastreabilidade, e aí o que a empresa vai ter que fazer? Ela vai ter que fazer o pagamento, vai receber um recibo de mecenato, e depois, quando for basicamente fazer a declaração do imposto de renda, ela vai, como ela faz normalmente, ela vai indicar que aquele valor específico, com aquele comprovante, foi investido num projeto cultural. Isso vai ser avaliado pela Receita e... então, assim,
podem haver burocracias, e eu estou falando assim da lei federal, que é diferente do PROAC, por exemplo, falando do estado de São Paulo, o PROAC CMS, que você tem tanto a parte de esporte quanto a parte de cultura, nesse caso você pode direcionar 3% do seu ICMS, você tem lá, o cálculo já é feito pela Secretaria de Fazenda, e você tem um limite, né, que você, você tem aquela base, então o que você faz? Você fala, olha, você entra no sistema enquanto, você se cadastra no sistema, você entra no sistema, você emite um boleto com o nome do projeto, o número do projeto, o boleto é gerado, pagou, caiu na conta da secretaria, na verdade, e depois é transferido para o projeto. Então, assim, de forma muito desburocratizada. Agora, o grande lance, aí você também estava falando um pouquinho do impacto, e como que é, eu acho que o grande lance é, as empresas devem, e eu estimulo que elas vão atrás de empresas que possam passar essas orientações, porque existem sim burocracias, a lei municipal PROMAC já é um pouco mais burocratizada, a Muda Cultural é uma grande entusiasta do PROMAC, que você pode, eu falei 3% do ICMS, 20% de ISS e IPTU, ou seja, a fatia do imposto que você pode investir em projeto expressivo. É muito maior, sim. Então assim, é muito legal, assim, e só que ao mesmo tempo é mais nova a lei, então ela está engatinhando, a secretaria está tentando fazer melhorias, mas assim, o importante é que as empresas entendam que isso na verdade vai ser um complemento à sua estratégia, né? E aí as empresas têm que entender que você pode, por exemplo, os investimentos via lei de incentivo podem estar na responsabilidade social, podem estar no marketing, podem estar na comunicação corporativa, podem estar numa empresa que às vezes não tem nenhuma organização tão grande, mas só que assim, você pode traçar um planejamento que ele vai para inúmeros vieses, entendeu? Então o grande lance é você conseguir traçar essa estratégia, né, e selecionar bons projetos que possam executar essa estratégia de uma forma assertiva. Então acho que aí que é o grande ponto. Então o que eu só faço é um convite para que as empresas saibam mais sobre as suas leis. Estou falando muito de São Paulo, mas temos em Minas leis que funcionam do estado e do município, temos no Pará, temos, em Santos, temos em diversas cidades que são super importantes para movimentar podem ser melhor exploradas, né? Então, aí a gente estava até falando um pouquinho antes, né, de alguns números. Eu tenho curiosidade, quanto assim, em geral, uma média geral, pegando as empresas, né, que você já fez algum tipo de trabalho, só para as pessoas entenderem o potencial, né? Quantos % em média uma empresa pode, por exemplo, captar por meio de algum incentivo? E quantos milhões ou bilhões ou trilhões ainda tem de potencial disponíveis ainda para essa atividade? O que eu posso, eu até falei para vocês, eu trouxe uma colinha que eu posso falar sobre um pouquinho de impacto. Vou tirar aqui porque são dados oficiais, mas são importantes que sejam tratados de forma correta, porque, gente, vou ficar meio aqui, mas só para vocês entenderem. Especificamente, no ciclo de... Eu tenho até aqui a informação bonitinha. No ciclo a gente está falando de alguns dados relacionados a 2024, por exemplo. Tá bom. Mas a indústria cultural movimentou mais do que a indústria automobilística. Uau, gente. Então, por exemplo, a indústria cultural, nesse último ano, ele representou 3,11% do PIB. É isso? E isso só com lei. Não, a indústria cultural como um todo. Então, isso a gente está falando de editais, etc. Então, assim, a participação do PIB é 3,11. Na verdade, foi dado de 2020. 3,11. E aí, em 2024, superou a indústria automobilística, que é 2,1. Então, especificamente, e a gente também tem que lembrar, né, que incentivo fiscal, o pessoal fala, incentivo, tem existe incentivo fiscal para o agro, para a indústria automobilística, etc. Só que a diferença é que no seu carro não vem, na sua geladeira não vem, como tem na lei federal. Este projeto foi viabilizado pela lei federal, né? Poderia vir também na sua geladeira, você abre ali e você vê. A gente também fala um pouquinho sobre dados, né? Então, participação da cultura no PIB, 3,11. Empregos no setor, 2023, 7,5 milhões de empregos gerados, que significa 7% da mão de obra ativa no país. Empresas no setor cultural, aí são dados de 2020 ou 2020, né? Esse aqui é 2020, 130 mil. Na lei federal, a Lei Rouanet, a cada R$1 investido, você tem um retorno de 1,59. Então, em termos de retorno, né? Então a empresa colocou
volta pelo menos 1,6 a mais, né? E aí você tem, por exemplo, alguns impactos mais relevantes. Carnaval do Rio, 5 bilhões de retorno e 50 mil empregos gerados. Falei da Flip, falando da Flip novamente, 15 milhões que gera e 35 mil visitantes para essa cidade. Então, assim, isso... E aí temos uma série de outros dados que depois a gente pode, enfim, ilustrar aqui a conversa, que a gente fala de retorno econômico, iniciativas públicas, porque daí a gente fala também, tá, que tem bastante coisa de Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc, etc. Mas o que eu quero dizer é que, assim, são números muito expressivos, que normalmente as pessoas não falam e também não são devidamente divulgados. Existe, eu acho, um grande problema que, de fato, a cultura precisa se profissionalizar, né? E precisa se profissionalizar do ponto de vista acadêmico, né? Precisa ter mais curso de formação em produção cultural, precisa, né, assim, a gente precisa ter mais literatura sobre a produção cultural, de maneira geral, para que, no final das contas, todo mundo possa cobrar melhores cachês, né, dos artistas, dos produtores, dos técnicos, etc., para poder movimentar ainda mais. Então, isso já movimenta muito, mas ainda é muito precarizado. Então, acho que existe esse olhar, mas assim, as empresas, elas vão ter, que você me perguntou sobre o potencial de investimento, elas vão ter limitações de acordo com as leis, né? Então, dependendo de como for, a empresa pode ter uma limitação. Então, no Promac, por exemplo, tem uma dotação orçamentária que é de 30 milhões. Uma empresa só pode investir no máximo 10% do mecanismo, 3 milhões. Mas isso é porque é uma limitação, porque tem empresa que poderia quase ter os 30 milhões. Na lei federal, você já não vai ter a limitação, porque ainda existe um teto. Então, assim, as empresas, por mais que sejam valores, e aí a gente está falando às vezes de empresas muito grandes, mas às vezes quando são empresas menores, né, elas também podem investir em outras iniciativas. Sim. E a gente está falando de empresas, mas pessoas físicas também podem destinar parte do seu imposto de renda para projetos culturais, sociais. Então também existe, né, vocês já devem ter visto diversas, possivelmente, organizações sociais fazendo grandes multirões, né, para que as pessoas façam, né, ali a destinação. Então, assim, é um potencial muito grande e que movimenta muito. Falta mais desconhecimento, é o desconhecimento, né, sobre isso. Que sim. Acho que tem se falado mais, mas ainda pouco. E a gente vê na prática, né, a gente lembrar que essas atividades, elas são muito, muito importantes para, né, vários festivais que você tem que acontecem de música, várias atividades que acontecem em parques, de cinema, né, na verdade, assim, a indústria do audiovisual, basicamente, né, que você tem a lei do audiovisual, que ela é concorrente da lei Rouanet, você não pode investir nas duas, né, ou você investe numa ou você investe na outra, mas, poxa, você não teria indústria cinematográfica se não fossem as leis de incentivo, né, e a gente tem visto ótimos resultados recentes, então, assim, para que, né, o próprio Ainda Estou Aqui e outros vários filmes, né, então imagina se você conseguiria, porque a parte mais onerosa, talvez, da parte cultural é a parte de cinema, né, ou uma das mais onerosas. Então, assim, é importante para que a gente se coloque também enquanto país produtor de cultura, produtor de talentos, que vai fomentar diversas atividades socioculturais, atividades musicais, atividades formativas, né, a gente conversou muito sobre projetos que têm a ver com formação em programação, robótica, impressão 3D, artes visuais. Inteligência artificial. Existem projetos, por exemplo, de ensinar as pessoas a pilotar drones com fins de você captar imagens para gerar produtos culturais. Então, assim, você tem uma infinidade de projetos, revitalizações de espaços, sabe? Então, acho que, assim, tem encontros do terceiro setor, enfim. Então, tem uma gama muito grande de projetos que você pode É um grande ecossistema que só tem a trazer benefícios, né, de uma forma geral aí. E Ítalo, pensando aí você falou muito da questão do planejamento, né, pensando em pessoas, os empreendedores, a gente está falando de empreendedorismo, então os empreendedores que desejam ser proponentes, qual que é a trilha que você vê que eles devem seguir, fontes que eles possam beber de informação? Aliás, Ítalo, acho que já vou dar uma sugestão para o Ítalo aqui. Ítalo, você tem que lançar seu curso sobre isso. Esse é muito bom nesse tema. Bom, a Muda Cultural especificamente já ministrou alguns cursos, especialmente para agentes culturais, né, para a cidade de Itapevi, SP Leituras aqui do estado. Então, acho que atividades formativas são urgentes e são muito importantes. Eu acho que
você já tem, assim, ensino técnico de produção cultural, ele tem estado um pouquinho melhor, mas o ensino, por exemplo, superior, você, na cidade de São Paulo, por exemplo, você não tem uma faculdade pública que oferece, né? Você vai ter a Federal Fluminense, você tem a Federal da Bahia, né, algumas privadas aqui em São Paulo que eu sei que tem, FMU, a FAAP, né, elas são bons pontos de partida, né? Mas como eu falei, eu acho que ainda precisamos melhorar muito, gerar muito mais conhecimento a respeito dos processos culturais. Mas enquanto proponente, e aí o que a gente estava conversando até um pouquinho antes daqui, eu acho que normalmente um agente cultural, ele se relaciona muito com os projetos como o projeto da vida dele, né? Porque também acontece muito disso, o artista acaba sendo o produtor, então ele quem vai ter que se virar, né? Assim, e eu acho que essa é aquela questão da precarização, talvez, né? O artista é produtor, é hold, é técnico de som, né? Enfim, ele é um pouco de tudo, e acho que tá tudo bem se é assim, né? Mas só que eu acho que a gente tem que, o objetivo é que a gente possa progredir, né? E eu acho que essa pessoa possa ter, porque o que significa que vai ter um produtor que vai receber o cachê, vai ter o hold que vai receber o cachê, então acho que assim, a gente conseguir movimentar, mas as pessoas entenderem que nas leis de incentivo, e a gente está falando muito de lei de incentivo, que é essa forma que eu comentei, você pensa num projeto, elabora ele, você vai levar ele você vai submeter ele para o órgão competente, esse órgão ele vai ver esse projeto, ele vai ver se a parte textual está correspondente com a parte orçamentária, vai fazer diligências, vai fazer questionamentos, etc. Depois ele vai aprovar o projeto, e você recebe, aprovar o projeto é super difícil, mas você recebe o selinho para captar recursos, ou seja, a parte mais difícil ainda está por vir, que é você viabilizar os recursos. Aprovar é difícil, mas o maior gargalo é a parte de você captar recursos. Até saiu uma matéria recentemente falando sobre o fato de que a região de Pinheiros captou uma quantidade de recursos via Lei Rouanet expressivamente maior do que alguns estados ou regiões. Então, assim, isso é um mau reflexo, né? Assim, que isso tem que ser melhor trabalhado enquanto política pública. Mas, enfim, então você está fazendo toda essa trajetória, só que você tem que comercializar o projeto. Em alguns momentos, esse artista, ele vai poder, por exemplo, entrar num edital, tentar, né, pleitear uma verba que seja como se fosse uma premiação, que não é uma captação. Porque quando é uma captação, você tem que ir atrás da empresa. Quando a pessoa, então, vai atrás dessa captação, aí está o maior gargalo. Então, o que eu indico, assim, para proponentes é que você pode ter a sua ideia da sua vida e aquele projeto que você acredita, mas só que você tem que lembrar que ele precisa ter contrapartidas para aquele patrocinador, que ele precisa ter um alcance importante, que você tem que pensar nas linhas de comunicação, porque você tem que ter uma assessoria, você tem que ter um pessoal de RP e tudo mais. E eu acho que também conforme você vai entendendo um pouco melhor o mercado, eu acho que os proponentes, e aí a minha sugestão para quem também está começando ter uma escutativa e entender quais são os movimentos que têm se consolidado enquanto movimentos culturais, né? Então, algo que a gente está falando, o videocast, o podcast, é algo que há anos atrás não era considerado um produto cultural que você poderia incentivar, na verdade quase nem existia o formato, né? Agora você já pode pensar em projetos. Então, assim, o que o mercado tem demandado? O que determinadas marcas têm demandado? Então, a gente falou aqui, inteligência artificial, poxa, e claro que os projetos de teatro, as atividades formativas de artesanato, elas não vão acabar. Tem né, patrocinadores que normalmente o pessoal que trabalha com aquela matéria-prima vai continuar existindo, precisa existir, né? O artesanato, a artesania e tudo mais. Agora, você tem que entender ou tentar mapear um pouco do que o mercado ou do que as tendências dizem, que isso é um pouco do que a gente tem feito, né? Então, hoje, no nosso portfólio existem projetos de música, de teatro, projetos infanto-juvenis, que vai ter essa integração entre pais e filhos, entre famílias, né? A gente tem projetos educativos, que daí vão versar sobre maquiagem artística e figurino, vão tratar de programação, robótica, etc. Então, assim, isso por quê? Porque a gente entendeu que existiam essas demandas também no mercado, existiam empresas interessadas nisso. Então, o que a gente busca de forma muito responsável como que a gente vai conseguir pegar essa ideia
e entregá-la da melhor maneira possível para aquele público que está na ponta, né, da forma mais relevante e consistente. Então, acho que esse que é o grande desafio e que confesso que a própria Muda Cultural demorou bastante, né, assim, a Renata sabe, a gente sempre teve uma ligação muito importante com a música, com o samba, fizemos já projetos maravilhosos de samba, né, a virada do samba, 24 horas de samba, uma realização de um sonho, mas não é exatamente hoje o projeto que a gente trabalha mais, porque eu acho que tem outras iniciativas que talvez estejam mais alinhadas até o que a Muda Cultural tem pensado. Não que a virada do samba esteja de fora, assim, ela continua disponível para captação. Mas é um amadurecimento da empresa, né? Acho que todas as empresas passam, né, por isso, né? A gente tem essa questão da escuta, é algo muito importante para o empreendedor, para o empresário, né? O agente cultural, ele é um empreendedor também. Esse reposicionamento, né? E especificamente, por exemplo, um dos nossos projetos que a gente mais trabalha e que a gente adora é o Brincando na Praça, né? O Brincando na Praça, ele veio de uma provocação, de uma reunião que a gente conseguiu fazer com o patrocinador. Ele falou, olha, vocês têm um projeto para famílias em espaços públicos? Aí eu e o Igor, na época, né, enfim, a gente voltou e falou, pô, é o Brincando na Praça, né? Qual que é o projeto? Então vamos pôr né? E aí, o Brincando na Praça já teve só online, né? Que a gente fez na pandemia, tiveram 4 edições, depois mais pelo menos umas 6 edições que já itineraram para diversos lugares. Então também, poxa, ouvimos, entendemos e vamos achar um caminho que possa também gerar negócio, né? Que do ponto de vista do que a gente também está falando aqui sobre negócios, né, empreendedorismo, acho que isso é importante. Importantíssimo. E aí, trazendo um pouquinho, né, quase indo para a reta final, nossa, né, não, a gente tem que fazer assim, Ítalo parte 2, né? Sei lá, né? Não, mas é porque é muita coisa interessante para falar. Muita informação relevante, né? E aí a gente depois pode abrir enquetes também, né, Renata? Voltar aqui com perguntas e respostas aí para você. Mas pensando um pouquinho até no Brasil em relação aos outros países, né, e a visão de futuro, como que você enxerga esses investimentos de impacto no Brasil para o futuro? Você vê que isso é algo crescente? Nós estamos indo bem, né, mais avançados, mais acelerados, ou ainda muito engatinhando, enfim? O que você enxerga? Eu entendo que as empresas têm cada vez mais se posicionado e buscado iniciativas de impacto dentro do território ESG, né? Assim, então, acho que isso tem sido uma prática que eu vejo com bons olhos, né? Comentei com vocês, estava fazendo uma reunião aqui com uma empresa que ele falou, poxa, eu quero investir né, de forma relevante. Falei, poxa, que legal, né? Assim, você tem um patrocinador já buscando fazer isso e com propósito, né? Em alguns momentos, a lei de incentivo especificamente, que daí a gente não está falando só de lei, né? Então, assim, as empresas têm se estruturado para trabalhar todas essas pautas, né? Eu acho que a gente tem diversos desafios, especialmente, né, do que diz respeito à parte ambiental e de sustentabilidade, né? Que são questões, né? Existe aí uma crise climática, então é algo urgente que a gente precisa colocar na pauta dos projetos. Então, poxa, tem que ter gestão de resíduos, tem que ter a rastreabilidade, você saber para que o lixo que você gerou naquele evento, para onde ele foi, que ele teve a destinação correta. Então, assim, são algumas coisas que você pode implementar do ponto de vista dos projetos. Os projetos, eles também podem ser agentes formativos, né, desses públicos, né, assim, que agora vão ingressar também no mercado de trabalho, tendo esse olhar crítico também, acho que mais importante. Então, assim, eu entendo que tem havido assim, um movimento muito positivo das marcas entenderem isso, inclusive, como valor, né? Como parte da política delas. É claro que não é todo o mercado que se coloca assim, mas só que assim, a gente tem visto, mesmo no tipo de projeto que as pessoas buscam, né? Então, poxa, eles refletem também, eu acho que as urgências que a gente tem tido, que também são urgências de um país desigual, né? Então, que ele tem diversos problemas, né? Não só a desigualdade social, mas temos questões de gênero muito importantes, né? Enfim, questões de inclusão, questões raciais também. Então, acho que tudo isso tem que estar refletido, né? As leis de incentivo, eu acho que elas podem ser um espelho, podem ser um agente fomentador dessas transformações, né? No final das contas, isso também é política pública, né? Na verdade, isso é política pública, deve ser política privada,
né? E nós, enquanto, né, empresas que também, né, estamos pensando em projetos para um público final e tal, a gente também tem uma responsabilidade muito grande. E então, mais vejo com otimismo, pelo menos temos tratado desses temas, né? Então, assim, talvez quando a gente começou a pensar nos projetos, quando a gente tratava muito sobre isso, era muito exposição de marca, onde minha marca vai aparecer, qual que é o retorno de PR, sabe? Era só isso. Então, acho que agora já existe... Quantas pessoas a gente formou? Impacto. Vocês aplicaram uma pesquisa qual e quant com esse público e qual que foi o retorno deles, né? E aí, assim, a gente teve um projeto em que a gente fez, que é o Aprendiz Digital, projeto que a gente adora também, esse de programação, robótica, artes visuais, e uma das empresas patrocinadoras, já que a gente também, né, enfim, está falando aqui, é uma empresa que trabalha antifraude e tal, uma empresa bem legal, assim, que tem um posicionamento bem interessante, ela patrocinou o projeto e abriu um processo seletivo, incluindo os jovens que participaram do projeto e contrataram 2 pessoas das turmas como jovem monitor. Então, legal. Isso, no final, e aí, assim, tô falando do micro, né, mas só isso já cumpre um papel importante. Então, assim, mas olha só como também a empresa teve essa sensibilidade, né, e que, poxa, ela fez né, fechou o círculo mesmo. Então, acho que, assim, esse é o tal do círculo virtuoso, né, assim, que eu vejo com muitos, né, muito bons olhos, né, quando você gera engajamento, quando você tem empatia, quando eventualmente você faz com que os colaboradores de uma empresa possam fazer uma ação de transformação num espaço, né, revitalizar, mas, poxa, continuar a fazer atividades de voluntariado perenes, né, porque tudo isso também pode estar dentro do nosso escopo, não dos projetos incentivados, mas dentro do dia a dia. Então, assim, vejo que, resumindo, estamos melhorando, mas temos ainda que melhorar, né, assim, eu acho que é um retrato social mesmo. Sim, muito bom. Hoje a Muda também está fazendo captação para aliás, para os proponentes, para as empresas, tá? O que a gente faz é o seguinte, a gente tem alguns clientes que a gente atende com exclusividade e para esses clientes, a partir do planejamento deles, a gente vai para o mercado buscar projetos, né? Então, assim, a gente não faz captação ativa, porque existem empresas que elas falam, olha, eu vou pegar o seu projeto, eu vou trabalhar ele, inclusive às vezes se remuneram por isso, né? Ó, eu estou fazendo todo esse esforço comercial aqui com o meu, né, CRM, com minha equipe e tal. A gente não faz isso porque a gente hoje não daria conta de também fazer prospecção ativa para projetos. Então, o que a gente faz é a gente privilegia o que a gente tem, né, dentro de casa, que são esses clientes, e aí a gente já entende muito bem os KPIs, quais são os objetivos, quais são as cidades que eles querem atender, e aí a gente busca no mercado projetos que possam atender esses clientes. Então, a gente faz isso, e de forma paralela, a gente vai para o mercado com os nossos projetos, né? E existe uma particularidade do mercado dos incentivados, que existem diversas empresas que atendem, né, agências que atendem outras empresas, que são conhecidos como captadores, né? Então, assim, existem também essas pessoas que você tem que, né, acionar quando você tiver um projeto. Quem é proponente, está começando, conseguiu aprovar o projeto, vai fazer uma apresentação comercial, conversa com a empreiteira digital para fazer isso aí mesmo. Mas para fazer uma apresentação que você fale de forma visual, né, com layout, porque isso faz toda a diferença quando vai bater numa empresa, a empresa vai olhar e às vezes ela vai se apaixonar por um texto escrito. Mas aliás, normalmente a gente não. Uma, depois eu te mostrar. Mas é isso, então são diversas áreas que você vai ter que, né, pensar para conseguir viabilizar. Muito bom, poxa vida, que pena que acabou. Mas né? é só o primeiro. É só o primeiro que você vai ter que voltar aqui para depois a gente fazer uma parte 2 desse bate-papo, que tem muita coisa legal aí. É muito bom ouvir, né, e as pessoas expandirem um pouquinho mais a visão acerca desse tema, sabendo que independente do tamanho, todos podemos fazer, né, um trabalho mais transformador, né, e fazer uso desses investimentos, né, desses valores para beneficiar não só, né, o empresário, o empreendedor, enfim, mas o seu entorno. Então, são projetos muito especiais aí, transformadores para a sociedade, né?
buscar conhecimento, né? Conhecimento é tudo. E atrás lá do Instagram do Ítalo, falar, cadê seu curso? É isso aí. Muito bom, em breve, senhores. Foi uma honra te ter aqui hoje, assim, foi muito legal. Passou, nossa, rapidinho, voou o tempo, né? Não, mas a gente quer que fale, né? Exatamente isso que a gente quer. A gente aprendeu um monte aqui, porque a gente brinca muito falando que os nossos episódios são masterclass, assim, porque a gente aprende demais, né? Com os convidados e com as entrevistas. Então, muito obrigada. E você quer deixar os seus contatos para... Ele deixou as redes sociais, você falou no início, né? Falar novamente. Bom, mas obrigado a vocês novamente. A equipe também que a gente lembra muito bem que tem bastante gente também aqui fazendo todo esse meio de campo ali para que o programa fique pronto, fique no ar, mas faço o convite para que vocês todos sigam, né, a Muda Cultural, especificamente o Instagram, @mudacultural, linkedin.com/company/Muda Cultural. Estamos engatinhando no TikTok lá também, temos uma página no Facebook, facebook.com/Muda Cultural. E também quem quiser me procurar lá no LinkedIn, tô lá como Ítalo Leopardi Bosco de Azevedo, aí podem, quem quiser dar um alô também para trocar uma ideia, saber um pouquinho mais sobre a nossa atuação, e aí faço esse convite para que proponentes, empresas, passem a usar as leis de incentivo enquanto ferramenta transformadora de impacto real aí para a nossa cultura. Muito bom, Ítalo, muito obrigada. E você aí que acabou de ter esse aulão aqui com o Ítalo, né? E também participou aqui com a gente. Não deixa de seguir @Empreiteira Digital e também Cobogoz Oficial. A gente se encontra no próximo programa. Até lá. Até lá.